análise de dados com Python, tá bem? Então, essa vai ser o nosso tema da aula de hoje. O que nós veremos na aula de hoje, então? Nós veremos essa parte de análise de dados com Python, mas vamos utilizar a biblioteca Pandas. Portanto, nós já vamos utilizar uma biblioteca pronta, tá bem? Então, nós vamos aprender a mexer nas suas funcionalidades. Além disso, também, nós vamos entender um pouco sobre a ciência de dados. Por que hoje em dia é tão falado, de dados, que o dado é o novo petróleo do mundo? Porque os dados hoje estão em evidências e nós geramos dados o tempo todo, tá bem? E o Pandas vem ajudar a gente a manipular esses dados. Como você já sabe, o Python é uma linguagem que pode ser utilizada para essa finalidade, tá bem? Por isso que a gente vai, então, explorar essa parte. Além de estudar o Pandas, nós também vamos entender sobre a visualização de dados, que é muito importante. Pense comigo, quando a gente consegue visualizar os dados através de gráficos, fica muito mais fácil conseguir entender a sua trajetória, entender padrões e entre outras características importantes para essa parte da ciência de dados, tá bem? O que nós vamos tratar na aula de hoje, então, é a parte de ciência de dados. Como eu já comecei falando um pouco disso, hoje em dia os dados são importantíssimos. Todas as empresas, as grandes empresas, precisam de dados para ver como se comportam seus clientes, como podem ser direcionadas as suas propagandas, como ele pode atingir melhor o público, tá? Nós utilizamos hoje em dia muitas redes sociais, utilizamos aplicativos no nosso celular que geram dados. Tudo isso, então, está dentro da ciência de dados. A gente vai ao quadro para entender um pouco mais sobre essas informações que nós geramos o tempo todo. Portanto, dados nós geramos o tempo todo. Pense comigo, você utiliza rede social, você utiliza muitas vezes o GPS do seu celular, você tem o seu celular conectado à internet. Portanto, nós temos essa geração de dados em massa o tempo todo. E como a gente gera? Nós, então, sempre estamos usando algum dispositivo, como, por exemplo, um texto digitado em uma rede social, um sensor, uma foto tirada na câmera do seu celular, que você, muitas vezes, acaba subindo para algum lugar em nuvem, tá bem? Então, todas essas ações que nós realizamos, nós, então, geramos dados. Eu até quero comentar com você dois tipos de gerações de dados que muitas vezes a gente nem percebe que está fazendo essa geração, mas que a gente acaba alimentando essa rede, né? Por exemplo, lembra algum tempinho atrás que uma rede social lançou um desafio dos 10 anos, no qual você postava uma foto atual e uma foto há 10 anos atrás. Muitos especulam que esse tipo de desafio foi lançado pela própria rede. Por quê? Porque ele vai conseguir identificar você em fotos de 10 anos atrás. Ele vai ter a sua fisionomia há 10 anos atrás. Então perceba, como é um desafio que parece algo tonto, que parece algo uma brincadeira, nada mais é do que a geração de dados. Outra forma também dessas grandes empresas obterem dados seus é a partir do GPS. Vamos supor que você tem um filho e esse filho você leve todo dia para a escola. No caso, ele vai ter esse trajeto, provavelmente de segunda a sexta, você fazendo esse trajeto para levar o seu filho. Então, provavelmente ele vai supor através desses dados que você tem, então, essa relação de levar sempre essa criança à escola. Então, perceba como parece coisas tontas que muitas vezes passam despercebidos e a gente está gerando dados, seja para rede social, seja para grandes empresas, tá bem? Mas, fique claro, muitas vezes esses dados não são roubados, muitas vezes a gente fornece ele aceitando os termos de condições, que muitas vezes a gente nem lê, a gente só dá o aceite lá, então muitas vezes ele está falando que nós estamos distribuindo esses dados para ele. Se a gente não compra um produto, a gente é o produto, Então a gente tem que ter essa consciência que nós geramos dados em troca de alguns serviços. Mas vamos entender mais sobre a ciência de dados. Vamos ao quadro.
No caso, então, a ciência de dados é um campo interdisciplinar que visa resolver problemas reais com o uso de métodos estatísticos para gerar uma visão preditiva. Quais são esses problemas que a ciência de dados visa resolver? A detecção de padrões, a extração de certo tipo de conhecimento, tomadas de decisões. Portanto, todos esses problemas nós conseguimos resolver através de uma ciência de dados. E nós precisamos de uma matéria-prima para isso. Uma das matérias-primas que a gente tem na ciência de dados é a Big Data. A Big Data, então, nada mais é do que um grande volume de dados com diversos tipos que são gerados em altas velocidades. Então, repare que nós temos aqui uma grande velocidade de dados sendo criados, tá bem? Então, nós temos esses dados sendo gerados de forma grandiosamente, no qual eles possuem diversos tipos e ainda sendo gerados constantemente. Para isso, muitas vezes a gente tem volumes tão gigantescos que a gente não consegue processá-los com softwares e tecnologias tradicionais. Precisamos, então, de algo específico. Na Big Data também é importante que nós tenhamos uma metodologia para captura, armazenamento, processamento dessas informações. E como eu já disse anteriormente, ela é a matéria-prima para a ciência de dados. Mas agora eu quero mostrar para você um pouco do ciclo de vida dos nossos dados. Como que é realizado, né, esse ciclo de vida? Nós temos então a produção deles, que já foi bastante explorada, né? Nós podemos produzir dados escrevendo um texto na rede social, postando uma foto, subindo uma foto na nuvem, podemos também através do GPS, tudo isso é produção de dados, produção de informações. Aí nós armazenamos essa informação, como a gente viu ali anteriormente, não é fácil esse armazenamento, muitas vezes a gente precisa de N computadores para fazer essa questão de armazenar um Big Data. Aí nós temos a transformação, e é aqui que entra o Python, tá bem? Por que é aqui que entra o Python? Pois na nossa aula, pelo menos, nós vamos utilizar o Python como linguagem para transformar esses dados. Então, nós vamos pegar esses dados da onde? De um arquivo, de um banco de dados, e vamos transformá-los. E além da transformação, é preciso o quê? Analisar. Não adianta nada a gente transformá-los e não ver as suas características. E é através da análise também que nós utilizamos o Python, tá bem? Então, veja só como o Python ele pode ser utilizado em várias fases do ciclo de vida dos dados. E após a análise, após retirarmos todas as informações necessárias, nós podemos realizar o descarte desses dados, tá bem? Então, analise comigo a importância dos nossos dados, tá bem? A gente produz eles, nós armazenamos e através do Python nós conseguimos transformá-los e analisá-los. E aí a nossa aula está centrada principalmente nessas duas fases, a transformação dos dados captados e também na parte da análise, tá bem? Então o Python vai entrar nessas duas fases do ciclo de vida de dados. Mas agora que você já entendeu o que são dados, como eles são gerados, qual é o seu ciclo de vidas, aonde nós podemos aplicá-los? Vamos ao quadro. A utilização desses dados, então, pode ser para o direcionamento de propaganda. Sabe quando você fala perto do seu celular que você quer comprar um tênis e logo aparece uma enxurrada de propaganda sobre tênis para você? É esse tipo de direcionamento de propaganda. Esses dados, então, eles são utilizados para mostrar muitas vezes algo que você deu a entender que estava desejando ou algo correlacionado. Sistemas especialistas também estão bem ligados a esse conjunto da ciência de dados. O que são sistemas especialistas? São sistemas que acabam fazendo uma única função através de algo muito específico. Por exemplo, a questão médica. Hoje em dia, com a pandemia, os sistemas especialistas estão cada vez mais em alta. Por quê? Porque muitas vezes você pode entrar no sistema e colocar os sintomas que você está sentindo e esse sistema ele filtra e te dá possivelmente ali qual seria as possíveis doenças ou se você precisa ou não se redirecionar a um hospital. Então, os sistemas especialistas, eles através de uma quantidade imensa de dados, eles conseguem chegar em uma lista de possíveis doenças ou possíveis tratamentos para determinada doença. Os sistemas especialistas hoje em dia está
muito voltada principalmente para a classe médica. Previsão de vendas está muito ligada à parte de propaganda, então geralmente quem compra um item A pode comprar também um item B, para isso que a gente tem essa parte de direcionamento de propaganda. E por último aqui, o IoT, que nada mais é que a internet das coisas, que sem os dados, a gente tem então essa relação desses tipos de utilizações, né? Você viu como a gente está utilizando dados em vários campos, tá? Desde vendas até mesmo a internet das coisas. Agora que você já sabe a importância dos dados, a gente vai aprender a manipulá-los com a biblioteca Pandas. A biblioteca Pandas, então, tem um nome um pouco diferente, né? Mas é assim que ela foi chamada. Ela tem, então, como intuito manipular esses dados e fazer algumas operações com ele, tá bem? Então, nós vamos ao quadro para analisar sobre algumas características dessa biblioteca. Ela é uma biblioteca utilizada, então, para manipulação e análise de dados. Repare, então, que nós podemos manipulá-los e também retirar algumas análises a partir de dados estatísticos já implementados na nossa biblioteca. Temos também a integração com diversos tipos de arquivos, por exemplo, SQL, Excel, o arquivo do tipo CSV, entre outros, tá bem? Por que é importante essa integração com diversos tipos de arquivo? Porque se a gente pensar, os dados não estão soltos, né? A gente não vai criar dados na mão. É sempre importante que nós tenhamos os dados em algum local, seja arquivo, seja um banco de dados. Por isso essa integração do Pandas é muito importante. Nós podemos fazer a plotagem dos dados utilizando a seguinte biblioteca, Matplotlib. O que é essa plotagem? É mostrar a história dos dados, né, através de gráficos. E nós também temos as estatísticas básicas, que elas são facilmente calculadas pelo Pandas. Então, você consegue fazer desde média, soma e entre outras estatísticas muito facilmente com uma quantidade bem grande de dados. E como nós utilizamos a Panda? A gente precisa, então, fazer um import, como se fosse uma biblioteca ou um módulo normal. Nós damos um import, o nome da biblioteca Pandas, SPD. O que a gente quer dizer então com SPD? É o apelido que nós vamos se referenciar ao longo do código a esta biblioteca, tá bem? Então, é por isso que a gente coloca já o apelido aqui na importação. Vamos entender um pouco sobre o DataFrame. O DataFrame é uma das estruturas de dados da Pandas, tá bem? Ela é uma estrutura de dados bidimensional, então ela possui colunas e linhas, onde as suas colunas possuem tipos potencialmente diferentes. Isso é bem legal. A gente consegue tratar, então, várias colunas, e essas colunas podem ser distintas entre si nos seus tipos de dados. É semelhante a uma planilha eletrônica, tá bem? Em tipos possíveis: dicionários, listas, arrays, séries ou outros data frames. O que nós temos então dentro dessa estrutura de dados? Nós temos que o data frame é uma estrutura de dados bidimensional, então ela se assemelha muito a uma planilha de Excel, por exemplo. E as suas colunas, a gente pode ter dados diferentes. É importante dizer que quando a gente cria um data frame, ele pode ser do tipo dicionário, do tipo lista, do tipo séries, do tipo outros data frames. Então, a gente não tem uma especificação para criar esse tipo de estrutura de dados da Pandas, tá bem? A gente pode criá-lo de diversas formas. E ao longo da aula, você vai ver algumas formas de criação. Agora, a gente vai ao quadro para analisar um código de como criar um data frame. Lembrando que tem outros tipos de criação também. Primeiro, sempre o import, o nome da minha biblioteca e o seu apelido. Para criar um data frame, eu vou criar uma variável que vai receber esses dados. Aqui no caso eu chamei de df. Vou fazer a atribuição e depois eu vou chamar a funcionalidade que vai realizar, né, essa conversão dos dados. Portanto, pd, por quê? Porque é o meu apelido da minha biblioteca. Ponto DataFrame. A função DataFrame, então, vai transformar os dados que eu passar para ela nessa estrutura de dados bidimensional utilizadas no Panda. Então, reparem aqui que eu criei 3 colunas: o nome,
idade e sexo, tá bem? Então, são 3 colunas que eu criei, onde cada coluna possui seus tipos de dados diferentes, tá bem? Aqui, então, por exemplo, no nome a gente tem string, na idade a gente tem inteiros, tá? Sexo também pode ser denominado aqui como string. Então, repare que aqui a gente declarou 3 colunas e cada uma de uma forma. O que a gente tem aqui? A gente tem, então, um data frame criado. Se eu desse um print df, o que iria aparecer para mim? A seguinte imagem. Reparem aqui que eu tenho as minhas 3 colunas, que é nome, idade e sexo, os valores que eu atribuí ali anteriormente, mas eu tenho um índice a mais, tá? Esse índice aqui, a gente pode setá-lo, então a gente pode dar valores a ele, mas como a gente não fez no código anterior, deixa eu voltar para você compreender, reparem aqui que eu não declarei nenhum índice, eu não fiz essa declaração. O Python, o Pandas, né, ele já declara automaticamente, iniciando sempre em 0 e continuando assim a contagem. Mas você poderia setar esse índice, como por exemplo A, B, C ou outra nomenclatura que você desejar. Mas o que a gente pode analisar aqui nessa imagem? Que o data frame ele é muito parecido com uma tabela, não muda muito, tá? Mas é sempre importante a gente pensar que as colunas a gente chama de rótulos, tá? Então, essa nomenclatura a gente denomina como rótulos e este coluna aqui como índices. Então, a gente tem esses valores aqui. O data frame ele é uma estrutura de dados bidimensional. Nós temos também uma estrutura de dados unidimensional, que é as séries. Então, muitos autores denominam o data frame como um conjunto de séries, tá? Mas vamos entender, então, mais sobre as séries. Vamos ao quadro. As séries, então, são estruturas de dados unidimensionais capazes de conter também qualquer tipo de dados. O que isso indica? Indica que a gente pode ter do tipo dicionário, do tipo séries, do tipo listas, tá? E entre outros. Como que eu faço a declaração de uma série? Da seguinte maneira. Crio uma variável, faço a atribuição, PD, que é o apelido da minha biblioteca, ponto séries. E aqui eu posso declarar os dados, ok? E o index, que é aquele índice que aparece, tá? Você pode declarar o índice ou não, esse valor era opcional. Já o primeiro parâmetro, que são a data, né, que são os dados, este não é. Mas vamos ver um exemplo de como criar uma série. Aqui no caso eu estou mostrando 2 importações, né? Eu vou utilizar a NumPy, que é aquela biblioteca que a gente cria vetores e matrizes. Para criar uma série, então, declaro a minha variável igual pdSéries, tá? Aqui, então, eu já estou criando as minhas séries. Nesse caso, eu estou criando uma estrutura de dados com valores randômicos. Por isso que eu utilizo np-random, tá? Essa função, então, vai me criar valores randômicos. Quais a quantidade de valores? 5. E reparem aqui que eu declarei um índice. Então, para cada valor meu randômico, eu vou ter um índice específico, que chama A, B, C, D ou E. No caso, se eu desse um print S, essa seria a minha saída. Reparem aqui que eu tenho um índice, tá bem? Que foi declarado. E esses valores são gerados pela minha função randômica. Mais um exemplo. Esse exemplo aqui, ele é um pouco diferente, porque primeiro eu crio os meus dados, tá vendo? Eu criei uma variável D que vai receber um dicionário. Lembra da estrutura de dados do tipo dicionário? Então, eu criei uma variável D que vai receber o seguinte dicionário. O dicionário, ele é formado pelo quê? Pela chave e pelo seu valor. Então, nós temos aqui 3 chaves e 3 valores correlacionados. E para criar uma série a partir desse dicionário, é só eu utilizar a funcionalidade pdSéries e dentro do meu parênteses eu coloco a minha estrutura de dados já criados, que é D. Aí, se eu fosse dar um print em D, né, que seria a minha série criada, eu teria a seguinte saída. Reparem que a chave do meu dicionário virou meu índice e que o meu valor virou os meus valores dentro de séries. Então, essa foi a parte de manipulação de dados, né, de criação de estruturas de dados com a biblioteca Pandas.
agora nós vamos fazer uma parte prática. Nós vamos criar a biblioteca, criar, né, dados em DataFrame ou séries com a Pandas, mas antes da gente fazer essa parte prática, é importante que você compreenda uma coisa. O PyCharm, ele não tem o Pandas já pré-estabelecido, tá bem? A gente precisa mostrar a ele que a gente vai utilizar, além da importação, tá bem? Mas eu vou fazer isso com você. Agora a gente vai ao meu computador. Aqui, então, eu já estou com o PyCharm aberto, tá bem? E o que a gente vai fazer? Antes de começar qualquer codificação, eu vou fazer a adição do Pandas no PyCharm. Para isso, você vem em File, tá? E procura a funcionalidade Settings. É que eu utilizo um sistema operacional diferente do Windows, então ele não vai aparecer aqui. No entanto, você também pode dar o seguinte comando no seu teclado: Ctrl Alt S. Dando Ctrl Alt S, vai aparecer a seguinte página, tá bem? Ela é igual para todo mundo. E você vai vir aqui no seu projeto. Eu criei um projeto chamado Aula 4. E nessa parte de Interpret aqui, tá? Então, você vindo aqui, vai abrir essa tela. O que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar o Panda. Para isso, você deve encontrar o maisinho. Ele pode estar aqui embaixo ou ele pode estar aqui do lado, tá? Vai depender muito da versão do PyCharm que você está utilizando. Então, você vai clicar em maisinho e vai digitar aqui na barra de... Deixa eu abaixar aqui. Vai digitar aqui na barra onde tem uma lupa do lado o nome da biblioteca. Pandas. Vai aparecer diversos tipos. A gente sempre vai instalar. Aqui é somente o nome, tá? As outras são algumas versões diferentes. A gente sempre vai instalar a original. Você vai, então, clicar aqui na biblioteca Pandas e vai vir Install Package, tá? Ele demora um pouquinho, mas depois ele já dá que ela foi instalada com sucesso. Se você não fizer isso, você não vai conseguir fazer análise de dados, tá bem? Então, depois que você fez isso, você mostrou ao interpretador que você vai utilizar a biblioteca Pandas para aquele projeto. Se você criar um próximo projeto, você vai ter que novamente fazer essa instalação. E agora, o que a gente vai fazer? A primeira coisa é fazer a importação da minha biblioteca. Lembre sempre de colocar um apelido para ela, tá bem? Eu, ao invés de criar o nosso DataFrame, que é o intuito desse bloco, eu vou criar primeiro um dicionário, tá bem? E esse dicionário eu vou chamar ele de cliente. O que eu vou fazer? Eu vou criar um dicionário, o rótulo dele vai ser nome. Ok? E depois eu vou colocar, então, os valores relacionados à minha chave nome. No caso, eu vou criar alguns nomes aleatórios aqui de pessoas. Por exemplo, Marcelo, Ana, tá bem? Maria. E só para a gente ver a estrutura do DataFrame, eu vou criar mais uma variável aqui, tá? Do tipo idade. Então, eu tenho que relacionar essa idade à pessoa acima, ao nome acima. Portanto, Marcelo vai ter 33 anos, a Ana 26 e a Maria 45. Repare, então, que eu criei o quê? Um DataFrame? Não, eu criei um dicionário. Para criar um DataFrame, eu posso ter diversos tipos de dados. Por este motivo, eu vou criar agora um DataFrame. Lembre-se que para criar um DataFrame eu preciso criar a variável, neste caso eu estou denominando como DataFrame, e utilizar a seguinte funcionalidade, PD DataFrame. E o que eu vou passar como parâmetro? Nesse caso eu vou passar cliente. Assim eu garanto que o meu DataFrame os seus dados vão ser criados a partir dessa estrutura que eu criei anteriormente. Bem, vamos então dar um print para a gente analisar como que foi criado esse valor. Além de dar um print aqui, né, para DataFrame, eu também vou mostrar para você analisar a diferença entre um dicionário e o DataFrame, que é importante a gente analisar essa diferença, tá bem? Eu vou dar só um /n, para quem não sabe, /n é pula linha, né? Pra gente não ter esses códigos juntos. Então, eu vou rodar aqui o meu código.
Reparem, então, que ele demorou um pouquinho para rodar, tá? Mas no final deu certo sem nenhum erro. Olha como ele printa um tipo dicionário, tá vendo? Numa linha só, como se fosse todos os valores, né? Os seus valores, a chave e seu valor relacionado, mas de uma maneira mais simplista. Já utilizando o data frame, olha como ele imprime. Ele imprime, então, como se fosse uma tabela, como se fosse realmente uma planilha. Ele coloca, ele já transforma, reparem, seus valores chaves em quê? Em colunas, e relaciona aí os valores com a sua coluna repassada, que foi setado no nosso dicionário. Olhem só o índice. O índice foi criado, tá? De maneira que, no caso, eu não setei os valores do índice, mas ele acabou setando sozinho. Lembre-se que ele sempre vai começar de 0 e vai até o valor do nosso... o valor final da quantidade de dados que eu terei. Além do data frame, eu também vou criar uma série, só pra gente analisar como se cria uma série. Eu vou criar uma série a partir de um vetor. Para isso, então, eu preciso utilizar a nossa biblioteca NumPy. A NumPy já está inserida nos projetos do PyCharm, por isso eu não necessito fazer aquela instalação, tá bem? Eu vou criar um vetor, então, que vai receber np.array. Essa, então, é a funcionalidade para eu criar um vetor. Aqui dentro, então, eu vou colocar os valores que eu quero. 5, 6, 7 e 8. São os meus valores. Agora, eu vou criar uma série a partir desse vetor. Como que eu faço? Eu vou criar uma variável v, por exemplo, pd.series. E o que eu passo como parâmetro? Eu vou passar o valor, né, os dados que eu desejo. Então, vetor. Vou dar um print vetor. E também um print v, que no caso são os nossos dados já em forma de séries. Vou compilar novamente. Vamos analisar então. Ele printou novamente o dicionário e o data frame que eu tinha criado. Mas agora as funcionalidades que eu criei foram essa parte de vetor. Então reparem que o vetor, ele criou um vetor linear em uma única linha com os valores ali demonstrados. Já a série, ele criou como se fosse uma tabela, né, unidimensional, com os seus índices declarados. Se eu quisesse declarar o índice, o que eu faria? Eu daria uma vírgula aqui dentro de pdseries e colocaria index e colocaria os valores, tá bem? Então, você pode analisar agora como é simples criar dados e manipular com pandas, não é mesmo? Você viu que somente com uma funcionalidade simples, com uma utilização de uma funcionalidade já criada, a gente consegue transformar qualquer tipo de dados em data frames ou também, no caso, em séries. Vai depender muito da qual utilização você precisa dar para aqueles dados. Na nossa situação problema 1, nós vamos continuar tratando sobre data frames. Mas além de criar o data frames, né, eu vou continuar com essa questão da criação de clientes e também vou criar ali uma questão de uma série com, no caso, atribuindo vendedores com seus respectivos valores. Eu vou mostrar para você algumas manipulações interessantes com o data frame, como, por exemplo, eu poder mostrar somente os nomes, eu poder também ver uma média de algum campo. Assim a gente vai analisando, então, como fazer pequenas manipulações, pequenas análises com os nossos dados. Eu vou voltar ao meu computador, também, para a gente continuar fazendo, então, para a gente começar a fazer a nossa situação problema. Eu vou utilizar um pedaço desse código que a gente fez anteriormente, tá? Eu vou apagar tudo aqui, eu vou deixar somente essa parte de cliente. Por quê? Porque eu vou utilizar a mesma lógica. Neste caso, eu vou criar mais um dado, tá? Pra gente ter uma diferenciação do exemplo anterior. Eu vou criar, por exemplo, telefone. Então, eu vou ter que ter 3 valores de telefone. Por exemplo, o Marcelo, 1, 2, 3, obviamente que são nem
conseguiriam ser valores de telefones, né? Mas é só para atribuir um valor para nossa chave. Tadinho, tu tá brincando. Deixa eu só digitar de novo que o PyCharm, para quem já percebeu, se você não coloca, não fecha certinho as aspas, ele acaba sendo um pouco chato. Ele vai colocando aspas depois no final. Então, eu vou atribuir valores quaisquer aqui para o telefone. E a Van usamos tá? E fecho assim o meu dados. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 colunas. Nome, idade e telefone. E no caso, eu tenho 3 valores, tá? Que no caso é Marcela, Ana e Maria, né? 3 valores para cada coluna. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um data frame a partir deste valor. Neste caso, agora eu vou chamar de DF. Você poderia chamar como deseja. Data frame. Cliente. O que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar esse meu dicionário denominado como cliente, essa estrutura de dados cliente, e vai transformar num data frame. E a partir do data frame que a gente consegue fazer análises com o Panda, tá? Eu não consigo utilizar, por exemplo, um dicionário para isso. Por isso que é importante essa conversão. E agora? Agora eu poderia dar... eu vou só dar analisar o print aqui de DF. Tá? Vamos então compilar aqui o meu data frame. Reparem que ele adicionou o telefone, tá? Então, como eu criei essa nova coluna, ele adicionou o telefone. Eu vou fazer para ele mostrar somente os nomes, tá? Eu só quero que mostre a minha coluna nome, eu não quero que mostre mais nenhum tipo de coluna. Portanto, eu vou utilizar a minha função print, mas eu poderia criar uma variável para isso. Vou utilizar o nome do meu data frame, ponto nome, tá? Com isso, eu vou mostrar somente as minhas funcionalidades do tipo, somente a minha coluna do tipo nome, tá? Vamos compilar então. Reparem que, como o primeiro print está do meu data frame total, ele mostra todos os valores, e depois, então, ele mostra somente Marcelo, Ana e Maria. Só que eu quero que você preste atenção em algo que ele printou a mais. Ele fez o quê? Ele printou a mais também os índices, tá vendo? Então, os índices sempre serão apresentados, no caso. Por isso que se você precisar de um índice, é importante que você os sete, para que eles apareçam sempre corretamente. Neste exemplo que eu estou utilizando uma questão de clientes de uma loja, por exemplo, não teria necessidade. Além dessa funcionalidade, eu consigo também criar, no caso, mostrar a média de idade, tá bem? Desculpa, meu computador saiu aqui, só um minutinho. Peço desculpas, a gente teve um problema técnico aqui, mas vamos voltar. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a média de idade dos meus clientes, tá? Reparem que, obviamente, para fazer a média, eu preciso de uma coluna de dados do meu data frame que seja valores possíveis de média, né? Como, por exemplo, idade, que no caso é valor inteiro. Para isso, a gente vai utilizar o nome, então, do seu data frame, ponto, idade, você vai se referenciar àquela coluna, e ponto min. Aqui, o min, então, ele vai fazer o quê? A média, tá bem? Deixa eu só copiar aqui o print. /n/n.
Vou compilar novamente, então reparem que ele novamente, né, ele printou o nosso data frame, depois ele printou então somente o nome e por último aqui a média de idade. Reparem que a média de idade dos meus clientes, no caso, são 34,6,7 anos. E faz sentido, né? Pensando que a gente tem uma pessoa com 33, outra com 26, outra com 45. Na nossa SP também, ele pede que eu faça uma estrutura de dados no Panda que relacione os nossos vendedores da nossa loja juntamente com o seu número do sistema. E esse número do sistema não é um número sequencial, já é um número atribuído. Por isso, eu vou criar então uma série. Visto que eu não preciso de mais colunas, a série já resolveria o meu problema. Logo, eu vou criar uma variável do tipo S e vou atribuir pd.séries. Tá? Então, com essa funcionalidade eu consigo criar. Eu vou criar os meus dados aqui dentro da minha funcionalidade mesmo, não vou fazer fora igual eu fiz o data frame, mas caso você deseje fazer fora também e depois só atribuir o valor aqui, não teria nenhum problema. Primeiro então eu vou criar os meus dados, sempre dentro do nosso, tanto da funcionalidade data frame quanto de série, sempre primeiro a funcionalidade, sempre primeiro os dados. Então eu vou ter aqui a minha funcionária Carla e a Liz, por exemplo. Tá bem? Então, essas duas funcionárias aqui, a Carla e a Liz. E agora, como eu quero atribuir um valor de venda, né, um valor de programa para ela, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o index para declarar o index tanto dentro de um data frame quanto dentro de uma série, é dessa maneira. Abro colchetes e digito os valores necessários. Então, a Carla é 03, por exemplo, e a Liz 07. Vou exibir nossa série. Vamos compilar. Reparem então que aqui a gente criou, né, a nossa série com as nossas vendedoras, a Carla e a Liz, e o nosso índice que a gente setou apareceu do jeito que a gente queria. Então a Carla com o valor 03 e a Liz com o valor 07, tá bem? Se a gente não tivesse declarado o index ia ter aparecido os valores 0 ou 1. Por isso que é importante, caso seja necessário, você setar o index, tá bem? Então essa foi a resolução da nossa situação problema. Como o assunto de hoje ele é um pouco, vamos dizer, polêmico, que se trata de dados, tem bastante documentário sobre, bastante informação, né, desse roubo de dados, eu quero deixar uma pergunta para você. Vamos ao quadro. Qual é a sua opinião sobre a utilização dos seus dados? Você acha justo? Você não acha? Mande no chat ou pense um pouquinho aí sobre a sua opinião. E daqui a pouco eu volto, então. Se tiver alguma dúvida, já mande também. E daqui a pouco eu volto para a gente prosseguir com a nossa aula.
gente não teve, né, nenhuma dúvida por enquanto, mas caso você tenha alguma dúvida, seja da primeira aula de hoje, mande, que hoje é a nossa última aula, então vai ser importante para você resolver aquela dúvida comigo, tá bem? Mas sobre a pergunta que eu deixei, eu quero que você reflita um pouco. Tem vários documentários falando sobre o assunto, né, dessa questão de redes sociais, da utilização de dados, mas eu vou dar a minha opinião, né, para que você saiba o que eu acho sobre o assunto. Eu acho que se a gente, como eu disse anteriormente, se a gente não compra um produto, a gente é o produto. Então, muitas vezes, eu acredito que ouvir áudio, capturar imagem sem a nossa autorização não é legal. Mas, por exemplo, se a gente utiliza uma rede social, obviamente que ele, como a gente não paga por aquilo, ele precisa gerar engajamento, e para isso ele vende nossos dados para conseguir, por exemplo, direcionar publicidade, tá? Então, ao mesmo tempo que eu acho que pode ser bem utilizado, que realmente, como a gente não paga por um produto, nada mais justo que a gente fornecer algumas coisas para ele, a utilização extensiva e a utilização de dados que a gente não deseja que sejam capturados, aí eu não acho interessante. Então, sempre tem um lado ruim, sempre tem um lado bom. Essa é a minha opinião, mas eu deixo para que você pense sobre isso, visto que hoje em dia esse assunto está bem em alta, né? Mas vamos, então, continuar a nossa aula. Até agora, nós trabalhamos com data frames criados, os valores criados pela gente, ali como dicionário, colocando poucos valores. Mas como a gente sabe, a ciência de dados utiliza uma quantidade vasta, muito grande de dados. E para isso, elas devem ser armazenadas em algum lugar. Esses lugares podem ser arquivos, podem ser banco de dados, páginas web e entre outros. Tá bem? Então, esse tipo de manipulação é importantíssimo ser feito pelo Pandas, tá? E a gente vai ao quadro agora analisar o primeiro tipo de arquivo que nós podemos manipular, que é o arquivo CSV. O arquivo CSV, ele armazena os dados, então, separados por vírgula em cada linha do arquivo. Sempre o primeiro valor aqui descrito vai ser os seus rótulos e depois todos os seus dados. Reparem que se você abrir, né, um arquivo CSV, ele vai ser bem simples de analisar e de poder analisar os seus dados, visto que ele contém o dado, vírgula, e assim por diante. Obviamente, a gente pode ter vários tipos de dados ali inseridos, né? Não necessariamente precisa ser todos do mesmo tipo. Então, para fazer ele virar um data frame, a gente pode, então, manipular esse tipo de dados para que ele vire um data frame, por exemplo, e se apareça com essa tabela, tá? E como que a gente faz isso? A gente tem a seguinte funcionalidade. df, que no caso seria o nome da minha variável, sempre que eu quiser criar, né, uma variável do tipo, para analisar algum tipo de data frame, eu preciso criar essa variável, atribuo o nome, obviamente, o apelido da minha biblioteca, read CSV. O que isso vai me indicar? Vai indicar que eu vou atribuir esses dados que eu estou lendo para minha variável df. E o que eu preciso ter como parâmetros para essa funcionalidade read? Primeiro, um arquivo. Aqui no caso, eu só setei ele como arquivo .csv. Neste caso, ele só abriria se esse arquivo estivesse na mesma pasta dos meus arquivos Python, tá? Se não, você teria que setar o caminho, como C2 pontos, / e assim por diante. Só que sempre se lembre de colocar a extensão. Sem a extensão, você não vai conseguir abrir o arquivo, tá bem? Um dos parâmetros que é opcional, mas que às vezes é importante setá-los, é a questão da codificação, tá? Qual é a codificação que está aquele arquivo? Ela é opcional, mas ela pode ser utilizada principalmente quando a gente faz leituras, para que a gente não tenha algum tipo de distorção de caracteres por causa dessa codificação. E outros parâmetros também que é opcional, mas geralmente é importante setá-los, é a parte de separador, que no caso a gente mostra como CEP, igual qual é o separador do seu arquivo. No caso aqui seria por vírgulas. Mas vamos analisar então um pouco mais de características de manipulação desse tipo de arquivo. O cabeçalho dele é opcional. Por exemplo, estava descrito no slide anterior nome e idade, aquilo é opcional, mas geralmente aparecem para que a gente tenha noção de quais dados eles estão se referindo. Os numéricos decimais, eles são separados sempre por ponto.
tá? Isso é imprescindível dentro de um arquivo CSV. E o separador, ele pode ser tanto por vírgula quanto por ponto e vírgula. Geralmente, a maioria dos casos são separados por vírgula, mas também pode aparecer este tipo de separador. Por isso que é importante a gente setar esse parâmetro, o CEP. Por quê? Porque se o seu separador estiver por ponto e vírgula, ele não vai aceitar, tá? Ele vai sempre ter como parâmetro padrão a vírgula. Portanto, se o seu arquivo tiver com ponto e vírgula, é importante você setar esse tipo de arquivo. Outro tipo de arquivo que nós podemos manipular com o Pandas é o JSON. Ele, no caso, armazena informações estruturadas e é utilizado principalmente para transferir dados entre servidor e cliente. No caso, ele é bastante utilizado em aplicações web, tá? Porque ele é uma alternativa mais leve e simples para o XML. E ele é composto por chave e valor. E logo, ele é muito parecido com o nosso dicionário, que é a estrutura de dados do Python. Como assim ele é composto por chaves e valor? Repare, então, que ele tem aqui cidade, São Paulo. Então, cidade é a chave e São Paulo é o valor. E para ler esse arquivo, novamente, nós criamos uma variável para receber esses valores, fazemos a atribuição e, no caso, chamamos a função read_JSON. E, novamente, nós declaramos o caminho do arquivo. Reparem que aqui, novamente, eu não declarei o caminho, porque eu estou supondo que este arquivo está dentro da minha pasta onde estão os meus arquivos Python. Se não, novamente, você deve utilizar o C2 ponto, // e assim por diante para localizar onde esse arquivo está inserido. Esses dois tipos de arquivos que eu mostrei para vocês são arquivos estáticos, tá? Que a gente pode criar, que são muito utilizados. Você vai ver que se você der uma busca na internet, existem vários tipos desses arquivos para a gente fazer manipulações do tipo com Python, para a gente fazer inteligência artificial e tudo mais, porque eles são dados mais fáceis de recolher do que de um banco de dados, tá? Então, se você quiser fazer testes, abrindo arquivos, transformando em data frames e fazendo as análises, você pode. Existem bastante arquivos desse tipo. Existe do tipo de doenças, do Titanic, qual era a porcentagem de mulher que morreu, de homem. Então, existe uma vasta extensão de arquivos que a gente pode manipular. No entanto, eu acho mais interessante a gente trabalhar com o quê? Com o SQL. Porque pensando na nossa carreira, pensando na parte profissional, a gente vai mexer muito com o banco de dados. E é nos bancos de dados que a gente pode extrair informações. Então, vamos ao quadro para a gente analisar algumas das funcionalidades do Panda manipulando um banco de dados. Eu posso ter, então, alguns tipos de funcionalidades com o banco de dados. A primeira delas é a Read SQL Query, que, no caso, ele vai corresponder ao conjunto de resultados da string de consulta. Lembrando que a string de consulta deve estar dentro dos parênteses. Temos a Read SQL Table, que, no caso, também ele vai fazer a leitura da tabela do banco de dados em SQL. Novamente, a gente tem que mostrar aqui qual vai ser a tabela apresentada. E essa última funcionalidade aqui, ela é muito interessante, o toSQL. Reparem que ele é diferente. Nas duas anteriores, eu criei uma variável para receber os valores. Aqui não, aqui eu utilizei o nome da minha estrutura criada, .toSQL. Por quê? Porque eu vou gravar os registros armazenados em um data frame no meu banco de dados, tá bem? Então, essas duas aqui é para fazer a leitura e essa daqui principalmente para realizar a gravação. Eu trouxe aqui um exemplo para a gente realizar, no caso, só para a gente analisar como seria a manipulação do Pandas e do SQL. Faço um import, tá? É importante eu referenciar o SQLite. Crio um conector. Por que eu tenho que criar um conector? Porque eu tenho que mostrar qual é o banco de dados que eu estou tratando. E no caso aqui, eu trouxe a funcionalidade Read SQL Query. Reparem que eu crio sempre uma variável que vai receber esses valores, chamo o apelido da minha biblioteca Pandas e a minha funcionalidade Read SQL Query. E aqui dentro dos meus parênteses, eu tenho que mostrar qual vai ser a minha query, né? Qual vai ser a minha funcionalidade que eu quero.
Neste caso, eu vou selecionar todos os meus elementos da minha tabela cadastro, tá? Aí tem o print def read. O read ele vai mostrar somente os 5 primeiros elementos, tá bem? Quando a gente trata de dados muito grandes, muitas vezes a gente utiliza essa funcionalidade para mostrar os 5 primeiros elementos. Essa foi então a nossa parte de criação, de manipulação de arquivos e bancos de dados com a biblioteca Pandas. Nessa situação problema, nós vamos fazer a seguinte questão. Nós vamos acessar um banco de dados já criado dos nossos clientes, mas nós também vamos criar um data frame de produtos e adicionar esse banco de dados, tá? Então, você vai ver que nós vamos ter essas duas funcionalidades, a de leitura de dados e também adicionar dados. Agora, a gente vai ao meu computador. Aqui, eu já trouxe o SQL pronto, tá? A gente não teria tempo de criar todo o SQL, mas ele está bem baseado na... Alô? 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 Oi, alô? Oi, moça. Ai, meu Deus do céu, o homem não fala. Alô? Na aula passada, tá? Eu vou mostrar ele aqui pra você.
Eu já até executei ele, ó. Eu criei a tabela chamada cadastro e adicionei três valores a essa tabela, tá? O Marcelo, a Ana e a Maria, que são os mesmos exemplos que eu utilizei anteriormente. Então, essa parte está relacionada com a aula passada. E reparem que eu já criei o meu conta DB. Eu vou abrir até o SQLite Studio para mostrar para vocês aqui que eu já estou com com o meu banco de dados aberto aqui, que tem a nossa tabela cadastro somente, e eu tenho os meus valores de Marcelo, Ana, tudo referenciado aqui, tá? Mas vamos voltar ao PyCharm para a gente continuar a nossa situação problema 2. Aqui eu já tenho aquela mesma funcionalidade utilizada nos slides anterior, tá? Que é o Read SQL Query, que ele vai selecionar todos os meus elementos de cadastro. Eu vou compilar aqui para que você analise se ele vai realmente acessar. Reparem que ele acessou. Como eu disse, a nossa função read, ela acaba lendo os 5 primeiros valores. Como eu só tenho 3 valores adicionados, por isso que ele acabou printando somente esses valores, tá bem? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma funcionalidade, uma variável do tipo data, que vai receber um data frame. Então, PD data frame. Eu vou criar o meu data frame dentro do meu parênteses, tá? E o que eu vou criar nesse data frame? Esse data frame, ele tem a característica de criar produtos, tá? Então, vai ser um data frame de produtos da minha loja. Reparem que eu já tenho os clientes, já fiz também a parte dos meus vendedores e agora a parte dos meus produtos, utilizando a questão do nosso pandas. Eu vou abrir aqui colchetes e vou definir cada produto. O meu primeiro produto, então, vai ter como código o número 200. Ele vai ser uma blusa e o seu preço vai ser R$ 59,90, tá? Então, eu criei o meu primeiro produto. O meu segundo produto, ele vai ter como código 101, ele vai ser uma calça e ele vai ter preço R$ 89,90. Eu vou criar somente mais um produto, tá bem? Que é do tipo, que tem código 203, ele vai ser uma camisa e o seu valor vai ser R$ 99,90. Então, esses são os meus valores, tá bem? E agora? Agora, eu vou criar a nossa... eu vou setar qual vai ser as minhas colunas, quais vão ser os nomes delas. Porque reparem que eu só atribuí valores, eu não atribuí rótulos. Agora, eu vou atribuir os rótulos, então, do tipo colunas. Então, para eu setar os meus rótulos, eu seto do tipo colunas e vou mostrar então que o meu primeiro valor vai ser um ID, né, o código do meu produto. Depois a descrição do mesmo. E por último, o valor que aquele produto tem. Então reparem que eu criei as minhas colunas relacionadas com o meu valor, tá bem? E agora? Agora eu vou passar esses valores para o meu banco de dados. Por isso, eu vou utilizar a seguinte funcionalidade, data.toSQL. O que isso vai mostrar? Vai mostrar que eu quero transferir dados para o meu SQL. E quais vão ser os meus dados? O primeiro parâmetro que eu tenho que passar é o nome da minha tabela que será criada a partir do data frame. Então, produto. E qual vai ser o banco de dados? Conector, que foi a variável que eu criei aqui anteriormente, tá bem? Então, eu faço esta parte. Eu vou compilar aqui o SP2, acredito que vai dar algum erro. Deixa eu só utilizar o código que eu tenho pronto, você vai ver que ele é igual, tá? Eu tenho até umas funcionalidades a mais. É nessa parte de data frame aqui, que ele estava apontando algum erro e eu não achei. Então, aqui.
eu vou compilar, tá? Eu só troquei o código ali porque deve estar faltando alguma vírgula, algum detalhezinho. Então, eu vou compilar novamente. Reparem que eu não dei um print para ele printar aqui, né, os produtos. Só que eu vou lá no meu SQL Studio, que é o nosso programa que a gente utiliza para fazer a manipulação, né, para ver os dados, e eu vou dar um refresh nele, tá? Reparem agora que ele, além de cadastro, ele também adicionou produtos, tá? Eu vou abrir aqui, então, minha tabela produtos, e ele vai, então, ter os dados que eu adicionei, ó. A blusa, a calça, a camisa, tá bem? Então, reparem que eu consigo, além de acessar os dados do meu SQL, tá? Eu consigo, através do Pandas, fazer esse acesso, eu também consigo, no caso, adicionar valores através de data frames. E isso é muito importante, tá? Por quê? Porque se a gente cria um data frame novo e quer passar para um banco de dados ou quer passar para algum arquivo, eu consigo. Então, é importante ter essa via de duas mãos. Não só analisar os arquivos, mas também guardar. Vamos supor que você faz a análise de dados. Você quer guardar esses valores da análise no nosso banco de dados. Você vai precisar criar uma query para isso? Não, é muito mais simples fazer isso através das funcionalidades que o Panda já traz pronto. Quando nós falamos de análise de dados, de ciência de dados, uma das principais características que uma pessoa que está especializada nessa área tem é fazer a visualização de dados. É então compreender como que um dado se comporta. Não somente saber analisá-los, mas também visualizar os dados, a gente consegue entender qual é a trajetória do dado, qual é a história dele. Quando eu falo história, pense que muitas vezes a gente tem dados que se correlacionam num período de tempo, então a gente consegue ver essa trajetória. E os dados, né, os gráficos, eles fazem o quê? Eles nos mostram muitas vezes padrões, que é um dos problemas a ser resolvidos com a nossa questão da análise da ciência de dados. Então, a gente tem essa necessidade de visualizar dados através de gráficos. E o Pandas traz algumas bibliotecas para isso. A gente vai ao quadro. Aqui eu trouxe 3, tá? Que primeiro é o Matplotlib, que é a biblioteca padrão, que é a mais utilizada, tá? E você vai ver que a gente consegue fazer várias manipulações com ela. A Seaborn é uma biblioteca baseada no Matplotlib também, então é uma biblioteca que tem uns gráficos mais elaborados. Você vai ver que muitos gráficos se parecem entre si, no entanto, com uma base de dados mais complexa, o Seaborn sai melhor. E também temos o Scatterplot, que no caso é um tipo de gráfico muito utilizado, que é o de dispersão, no qual a gente consegue ver conjuntos, com os dados em conjunto, tá? Então, essas são 2 bibliotecas que nós vamos utilizar na aula de hoje. E o que a gente precisa saber antes de iniciar a utilização dessas bibliotecas? Primeiro, a gente precisa fazer a importação da mesma forma que a gente fez o Pandas. Nós precisamos sinalizar ao meu interpretador que eu vou utilizar esse tipo de funcionalidade, esse tipo de biblioteca. Por isso eu vou precisar novamente entrar, né, nas minhas configurações e fazer essa adição dessa biblioteca. Tá? Ela não está adicionada sozinha, eu preciso fazer isso para poder utilizá-las. E também conhecer alguns dos tipos de gráficos que a gente pode criar a partir delas. A gente vai ao meu computador para a gente iniciar então esta parte. No caso, a gente vai então fazer essa parte de visualização de dados. Antes disso, eu vou mostrar novamente como que a gente faz a adição da biblioteca. Você vai então no seu teclado e vai dar Ctrl Alt S, tá? E você vai vir então essa parte de Project, ok? Aqui, e vai procurar o maisinho. Clicando nele, você então vai digitar na lupa, tá, o nome da biblioteca que você deseja. Você pode ver que tem centenas, dezenas de bibliotecas. E você vai então colocar, nesse caso, Matplotlib. Achou a biblioteca? Install Package. Ok? Quando ele aparecer aqui, ó, instalado com sucesso, quer dizer que você já pode utilizar essa biblioteca. Bem? Então, vamos analisar então qual vai ser o meu problema. Eu
vou utilizar os seguintes dados, tá? Ano, então eu vou relacionar a taxa de desemprego com o seu ano corrente. E por quê? Porque então a gente consegue a correlação de dois valores. Mas reparem que aqui, neste caso, eu não criei um data frame. E para eu fazer a utilização do Matplotlib, para conseguir gerar a visualização, para conseguir gerar os gráficos, eu preciso criar um data frame. Por isso eu vou chamar então meu data frame de df.pd dataframe. Ok? O que eu vou passar para ele? Eu vou então passar os meus dados que chama data. No caso, eu vou setar as minhas colunas como ano e taxa de desemprego. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou colocando somente o rótulo para que apareça em alguns gráficos. Tá bem? Então, aqui então, eu crio o meu data frame chamado DF. Agora eu vou fazer eu vou plotar, né? Eu vou mostrar o meu primeiro gráfico. Para isso, além de fazer aquela importação, né? A instalação da biblioteca, eu preciso também importá-la aqui no nosso PyCharm. É importante que além do nome da nossa biblioteca Matplotlib, você coloca o ponto PyPlot, que vai referenciar esses gráficos que a gente vai realizar. E também coloque o seu apelido, que no caso a gente vai chamar de PLT. O primeiro, então, a gente vai utilizar o df.plot. Tá? Aqui a gente vai plotar alguns gráficos bem simples. Primeiro, eu vou mostrar, então, qual vai ser o meu eixo X, que no caso eu quero que seja ano, mas poderia ser taxa de desemprego, vai depender muito de como você vai querer apresentar seus dados, e o Y, que vai ser taxa de desemprego. Como a gente está trabalhando aqui com gráficos, é importante sempre você mostrar quem vai ser o seu eixo X e seu eixo Y, tá? Como tratando-se de um gráfico bidimensional. E após a definição de quem vai ser meu eixo X e meu eixo Y, é importante eu mostrar qual vai ser o meu tipo de gráfico. Nesse caso, eu posso mostrar o tipo linha, o tipo barra, o tipo pie, tá? O pie é o torta, né? O pizza. Então, aqui no card que eu vou delimitar qual vai ser o meu tipo apresentado. Para isso, eu vou utilizar aqui o meu primeiro gráfico do tipo line. Aqui, então, eu criei o meu gráfico, ok? Então, eu criei o meu gráfico. No entanto, se eu rodar o meu código agora, ele não vai aparecer nada. Por quê? Porque eu preciso de uma funcionalidade chamada plt.show. Assim, eu consigo mostrar o meu gráfico. Eu vou compilar o meu código. E ele vai apresentar, ó, em nova aba, o meu gráfico. Reparem, então, que o meu eixo X ficou ano e meu eixo Y ficou a taxa de desemprego. Então, ele traça o meu gráfico de forma com linhas, que foi o tipo que eu solicitei. No caso aqui, eu vou mudar para bar, tá? Para que você entenda e analise outro tipo de gráfico. Então, rodando novamente, reparem que ele faz o gráfico em barras, tá? Então, basicamente isso que a gente tem para fazer com o Matplotlib. Existe muito tipo de gráficos. Nem todos os gráficos são adequados para todas as nossas estruturas de dados, tá? Os dados, então, têm que ser condizentes. Eu vou fazer mais um, que ele é bem interessante, que é o df.plot.scatter. Deixa eu só copiar aqui. Então, eu vou criar um gráfico do tipo de dispersão, tá? Que é um gráfico, então, muito utilizado, principalmente quando a gente quer ver vários dados e ver como ele se comporta, se tem uma região que tem mais dados ali agrupados. Então, esse tipo de gráfico que a gente vai criar, além do de barras, ó, primeiro criou de barras, e o de dispersão. É que aqui ele não tá tão interessante porque eu tenho os dados bem espalhados entre si, visto que os anos, né, atrapalham esse espalhamento, mas no próximo exemplo vai analisar. Por isso que a gente tem que, então, analisar qual é o melhor tipo de dado para o seu
qual o melhor tipo de visualização para os seus dados, tá? Porque você pode ver ali, a gente tinha poucos dados, então aquele tipo de dispersão não é tão interessante. No próximo exemplo, você vai ver que esse de dispersão é o mais interessante para aqueles valores, tá? Então, você tem que, além, obviamente, de saber utilizar a biblioteca Matplotlib, a biblioteca Pandas, você tem que conhecer os seus dados e entender qual é o melhor tipo de visualização. Mas eu já te digo uma coisa, existe todo tipo de gráfico necessário nessas duas bibliotecas que eu mostrei anteriormente, tá? A Matplotlib e a Seaborn também. Então, se você precisar de visualizar algum dado com esses tipos de biblioteca, com certeza você vai obter sucesso, porque algum desses dados vai satisfazer a sua necessidade. Nesse último exercício que eu trouxe, eu vou utilizar mais essa parte de visualização de dados, mas eu vou utilizar outra biblioteca, além da Matplotlib. Ela é sempre necessária para eu poder plotar, para eu poder apresentar os meus gráficos, tá bem? Eu vou utilizar a Seaborn. O que a gente vai fazer agora? Eu vou criar muitos dados randômicos, sem nenhum tipo de estrutura, sem nenhum tipo de alguma estruturação por trás, e eu vou mostrar então alguns gráficos através desse tipo de dados que eu criei, tá? Então a gente vai novamente ao meu computador, e aqui no caso eu vou pegar um novo arquivo, tá? Um arquivo vazio, e eu vou fazer então importação do Pandas. Mas antes a gente vai utilizar uma biblioteca que também não está no nosso hall de bibliotecas que o PyCharm indica, por isso que a gente tem que fazer a instalação. Então, Ctrl Alt S, vem Project aqui, e você vai digitar Seaborn e fazer a instalação da mesma, tá? Acredito que fazendo 3 vezes você conseguiu compreender que algumas bibliotecas a gente precisa dessa manipulação. Vou fazer então a importação primeiro do Pandas, a importação do Matplotlib, porque como nós vamos trabalhar com gráficos, ela sempre é necessária para apresentá-los, pelo menos. Vou importar a biblioteca que eu acabei de instalar, que é a Seaborn, e também a NumPy, porque eu vou gerar dados randômicos. Então, fiz as importações das bibliotecas que eu vou utilizar. O primeiro passo que eu vou fazer é criar os meus dados. Vou criar, então, uma estrutura de dados, np.random, e eu quero que essa minha estrutura de dados tenha 200 valores. Eu vou fazer a mesma coisa para uma variável do tipo x. Repara então que eu criei 2 variáveis que recebem 200 valores randômicos cada variável. Bem, então fiz essa criação. Agora eu vou transformar essas variáveis em um data frame. Como que eu faço? Reparem que eu tenho 2 variáveis, tá? Não é somente uma. Então, eu preciso relacionar esses valores. Por isso que eu vou criar, além do data frame, né? Em vez de criar somente x e y, eu preciso relacionar qual vai ser as minhas colunas, tá? Por isso que a gente precisa desses rótulos. Esses rótulos, neste caso, são importantes porque são 2 variáveis que a gente está criando um único data frame. Então, eu vou ter meu rótulo x, que vai estar relacionado com a minha variável x criada anteriormente. E a mesma coisa para y. Então, eu vou ter meu rótulo y, que vai estar relacionado com a minha variável criada aqui anteriormente. Já tenho o meu data frame criado. Agora, eu posso mostrar alguns valores sobre eles. Vou utilizar, então, a minha função SNS e vou mostrar o seguinte gráfico, que chama Displot. Esse gráfico, ele combina a função de histograma com uma aproximação dos dados. E eu vou mostrar aqui, no caso, somente o valor para x. Como ele é um histograma, ele vai somente pegar um dos eixos para analisar. Tá? Para eu apresentar um gráfico, seja ele da Seaborn ou
do próprio Pandas, eu preciso sempre utilizar a nossa plt.show, que é mostrar, né, o nosso gráfico. Eu vou fazer então a compilação desse código para a gente ver esse gráfico que foi criado. Ele demora um pouquinho, às vezes, a primeira vez que você roda, principalmente para criar os dados randômicos. Pronto, ele criou. Tá vendo? Ele criou um histograma. Agora eu vou mostrar mais um gráfico, tá? Da Seaborn, que é um gráfico de barras. Mas você vai ver que, como eu tenho muitos valores, ele vai sair um pouco diferente. Bar plot. Eu preciso definir quem é o meu eixo X e meu eixo Y. Para isso, eu posso utilizar a seguinte nomenclatura: df.x e df.y. Se eu rodar assim, ele vai aparecer? Não, eu preciso utilizar a seguinte função de mostrar, né, o show. Então, ele criou o primeiro, ele criou o segundo. Olha que diferente esse gráfico. Reparem que ele criou também, nesses números randômicos, valores negativos. Por isso que a gente tem um gráfico tão distinto. E como eram muitos valores, aparecem muitas barras, tá? Se fossem poucos valores, a gente não teria todas essas barras sendo apresentadas. Vamos ver mais um tipo de gráfico. Esse gráfico é o de dispersão, mas você vai ver que ele é uma dispersão bem bonito, bem apresentado. Eu tenho que mostrar, então, quem é o meu X, quem é o meu Y. E também, neste caso, para gráfico de dispersão, eu preciso mostrar qual é a minha variável de agrupamento. E para isso eu seto o seguinte parâmetro raio. No caso, eu vou escolher como parâmetro de agrupamento dfx. Fechar o meu gráfico aqui. Compilar novamente. Ai, desculpa, eu não coloquei o PLT Show, olha, ele não vai apresentar o gráfico, tá? Eu falei e acabei esquecendo. Vou compilar novamente. Ele vai gerar 3 gráficos agora. Os mesmos. Reparem aqui o dispersão. Como eu disse, o dispersão, neste caso, a gente tem bastante dados criados. Então, a gente consegue ver, muitas vezes, um agrupamento, consegue ver alguns dados que a gente, em alguns gráficos, a gente não consegue ver esse comportamento dos dados. Reparem que tem alguns dados dispersos, então, são valores randômicos, então, a gente não tem noção de como eles se comportam. Mas é importante que a gente conheça esses gráficos, porque muitas vezes esses tipos de visualizações são importantes. Tá bem? Eu vou criar mais um gráfico somente. Payplot, no qual eu vou definir a data como df, então os nossos dados vão ser os nossos valores. Esse daqui tem que setar mais parâmetros, tá? As minhas variáveis vão ser x e y. E, obviamente, eu tenho também que fazer a minha variável de agrupamento, que é ruim, igual a x. Você vai ver que ele vai gerar vários gráficos para os nossos eixos. Vou compilar o código. E fez, então, 4 gráficos aqui. Esse é o último gráfico que a gente criou. Reparem, então, que ele criou alguns gráficos para cada variável que a gente tem, tá? Ele só criou 2, porque só tem 2 variáveis. No caso, ele poderia criar também, se eu tivesse N variáveis, ele criaria N valores. Então, você repare a dispersão dos meus valores de X, por exemplo, com de Y. Você repare como são diferentes esses valores entre si, tá? Eles até são um pouco semelhantes, porque são valores randômicos, mas a gente consegue ver, sim, uma diferença no agrupamento de valores dos nossos dados, tá? Então, essa foi a nossa parte prática de visualização de dados.
que eu quero que você entenda? Que nós temos N tipos de dados, tá? A gente tem N tipos de visualizações de dados, de gráficos, para vários tipos de base de dados. É importante, então, que você conheça a sua base de dados e também conheça qual informação que você vai querer tirar. Tá? Porque muitas vezes você vai utilizar um gráfico, por exemplo, o gráfico de barras, por exemplo, que eu fiz do randômico, não vai nos direcionar, não vai nos dar uma boa solução, né? Não vai nos mostrar muito o que os dados estão querendo dizer. Já um gráfico de dispersão, muitas vezes é melhor. Já no caso que a gente tinha o ano relacionado com a taxa de desemprego, o de barra foi muito mais adequado que o de dispersão. Então, você entende que além de conhecer quais são os gráficos possíveis, você também tem que sabê-los utilizá-los, tá? Sabê-los aplicá-los para conseguir fazer essa parte de análise de dados. Mas eu recomendo fortemente que você entre na documentação, tanto da Matplotlib da Seaborn, para que você conheça todos os gráficos possíveis, tá? E todas as suas variações. Eu só quero fazer mais um adendo. Por que utilizar a Seaborn e não utilizar a Matplotlib? A Seaborn a gente consegue fazer a setação dos parâmetros, tem muito mais parâmetros para serem setados, tá bem? Como assim? Por exemplo, a Matplotlib eu não consigo ter muitos parâmetros, eu não consigo mudar a cor do gráfico, a saturação, e entre outros requisitos ali para um gráfico. Já a Seaborn eu consigo fazer esses valores, tá bem? Eu consigo fazer a setação desses valores. Então, eu consigo deixar um gráfico mais saturado, menos saturado, colorido, com uma cor só, escolher a cor, tá? Então, ele possui alguns recursos a mais. Por isso que a gente vê tanto o Matplotlib quanto o Seaborn. Eu vou analisar se tem alguma dúvida, tá? Caso você tenha alguma dúvida, mande agora. E daqui a pouco eu volto, então, pra gente finalizar a nossa aula. Tivemos algumas perguntas, só que o nosso tempo está um pouco curto, eu vou responder só algumas delas. Um aluno está me questionando que ele não está conseguindo utilizar a biblioteca Pandas instalando pelo Python. Eu testei tanto no Windows quanto em outros sistemas operacionais e para mim deu certo. Se não deu certo para você, faça o quê? Entra no terminal, tá? No CMD, no prompt de comando, e dê o seguinte comando, pip install pandas, ok? Assim ele vai instalar dentro do sistema operacional e provavelmente vai rodar. Mas eu testei sem essa instalação, tá? Porque o Pandas faz essa instalação para cada projeto. Veja se você está pegando a biblioteca correta e fazendo a importação no arquivo também, que é importante. Outra coisa que me perguntaram é que o SQL não está no material complementar. Esse SQL é o mesmo que eu utilizei na aula passada, tá? Ele tá com um pouquinho de diferença, eu acho que eu adicionei uma pessoa a mais, mas é o mesmo SQL que eu usei na aula 3. Portanto, se você quiser fazer essa parte de ler arquivos e adicionar arquivos através do Pandas com SQL, você, então, dá uma olhadinha na nossa aula passada, que está lá no material complementar da aula 3. Como eu disse, eu puxei esse assunto para que a gente conseguisse utilizar o SQL. Mas agora, então, peço desculpa caso eu não tenha conseguido responder a sua dúvida, mande pelo seu tutor que ele passa para mim e depois eu respondo e te mando através de mensagem, tá bem? Então, só caso eu não tenha conseguido. Hoje teve bastante dúvida e hoje o tempo foi corrido. Mas vamos então ao quadro finalizar a nossa aula.
Nós vimos na aula de hoje, então, a parte de ciência de dados, que é toda essa parte que faz o processamento, a manipulação e a análise. Vimos também a parte de biblioteca Pandas, que vai fazer essa análise dentro do Python. O DataFrame é a principal estrutura de dados da Pandas, no qual a gente faz essa manipulação. Vimos a manipulação de dados com Pandas, lendo arquivos do tipo CSV, JSON e também SQL. É muito importante a gente pensar nessa manipulação. E vimos também a visualização dos dados, que nada mais são que ver esses dados através de gráficos, tá bem? Essa então foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha aproveitado muito essa matéria. Você pode ter visto que é uma matéria com muito conteúdo, tá? Então, eu aconselho que você leia o seu livro, leia os materiais complementares e resolva os exercícios. E pratique também, porque programação a gente só aprende praticando, tá bem? Eu fico por aqui, deixo o meu grande abraço para você. Espero que você tenha gostado da matéria e tenha aproveitado ao máximo. Até mais.